A OpenAI lançou o Deep Research, que é um super assistente de pesquisa que lê, analisa e cita fontes. Tem a DeepSeek, o vazamento gigante, milhões de prompts e chaves de API expostos. Tem também o Chromogen do MIT revolucionando a genética e agora prevê a estrutura 3D do DNA em minutos e muito mais. Vamos ver tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia e da inteligência artificial hoje no nosso IA Update. Bora lá! Então, como eu falei, gente, na semana passada, na sexta-feira, né, a OpenAI jogou mais uma carta na mesa, né, o efeito DeepSeek, e eles lançaram o O3 Mini, né, na sexta-feira, como um modelo econômico, rápido e bom de raciocínio, principalmente para quem curte, precisa usar matemática e programação. E o melhor é que agora, até quem usa a versão gratuita do ChatGPT pode finalmente ter acesso a um modelo com mais cérebro, né, vamos dizer assim, para problemas técnicos. E o que faz isso ser tão interessante, né, esse modelo? Primeiro que ele é 24% mais rápido e custa 63% menos para rodar. Então isso significa que a OpenAI está otimizando os modelos dela para serem mais baratos, mais acessíveis, né, sem perder muita qualidade. E tem mais, tá? Quem assina o plano pago agora tem um limite maior de mensagens por dia, de até 150 mensagens. Isso é ótimo para quem precisa aí de respostas sempre, né? Sem ficar esperando muito. Agora, um detalhe bem interessante aqui é que dá para ajustar o reforço de raciocínio em 3 níveis: baixo, médio e alto, né? E isso já é uma sacada bem legal, né? Porque daí dá para escolher entre a velocidade e a precisão, dependendo da situação, daquilo que você precisa, né? Se você precisa de um cálculo mais rápido, aí você vai usar o nível baixo. Você quer uma análise mais detalhada? Aí você vai jogar lá no modo alto. E é claro que essa jogada aí vem bem na hora certa, né? Já que o DeepSeek chamou atenção na semana passada, roubou a cena completamente, né? Então a OpenAI basicamente disse aí: calma, minha gente, calma aí. A gente tem umas cartas aqui na manga, então vamos jogar. E o mais curioso é que o O3 completo já tá chegando em poucos meses, né? Então isso aqui é só um aperitivo do que vem por aí. E eu trago tudo sempre em primeira mão aqui para vocês na nossa série A Update. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E se você se tornar membro do canal, você ainda vê os vídeos do IA Update primeiro que todo mundo e fica super mais atualizado do que todo mundo. Agora, essa do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né, sobre o código aberto, foi no mínimo, digamos, inesperada, né? Porque ele basicamente admitiu que a OpenAI pode estar do lado errado da história nesse assunto, né? E isso é meio irônico, vindo de uma empresa que começou como uma organização sem fins lucrativos, né? E depois virou uma máquina de fazer dinheiro com a IA fechada. Mas o fato dele dizer isso publicamente, né, já é um indicativo aí de que pelo menos internamente essa discussão tá rolando, ainda mais depois dessa explosão aí da DeepSeek, né? E não significa que eles vão abrir tudo aí do nada, claro que não, né? Até porque a OpenAI vive de vender acesso aos modelos deles, mas pode ser que em algum momento eles vão ter que ceder um pouquinho, né? Talvez liberando aí versões mais básicas de modelos antigos ou tendo mais transparência sobre como as IAs funcionam, né? Outro ponto interessante aqui foi a resposta sobre o DeepSeek, né? O Altman elogiou o modelo, mas já deixou claro, lógico, que a OpenAI vai continuar aí na frente, né? Só que com uma vantagem menor. Então isso meio que confirma que a competição tá esquentando e que daqui para frente ninguém mais vai dominar sozinho o mercado da IA, né? E é claro que a dica do Kevin Weil sobre os novos agentes e um gerador de imagem chegando em breve é uma coisa para ficar de olho, né? Até porque é esse carinha aqui, né, que é o diretor de produtos. Então, se for uma evolução significativa, né, tipo um DALL-E 4 ou um sistema de agentes que realmente automatiza tarefas complexas, pode ser mais um passo aí da OpenAI para tornar a IA ainda mais útil no dia a dia. Então, esse AMA aqui não trouxe nenhuma bomba aí imediata, né, mas deu várias
vários indícios aí de onde a OpenAI tá indo, tá querendo chegar. E se esse papo de código aberto realmente virar uma coisa concreta, pode mudar bastante o jogo na indústria, hein? Agora, o David Sachs, que é basicamente o cara que tá de olho na regulamentação da IA nos Estados Unidos, veio com um relatório dizendo que a DeepSeek gastou bem mais do que eles estavam falando. Enquanto a empresa estava falando que gastou só uns 6 milhões de dólares para treinar o modelo, esse cara aqui jogou na mesa um número bem mais absurdo, né? Que foi de 1 bilhão de dólares em computação. Então, se for verdade, isso aí muda completamente a narrativa. Porque pensa só, se treinar um modelo de IA, que é top de linha, custasse só 6 milhões de dólares, qualquer empresa, mesmo pequena, poderia entrar aí no jogo e competir com a OpenAI, com o Google e a Anthropic. Mas se o custo real for nessa casa aí do bilhão, significa que só os gigantes com bolsos aí fundos podem brincar nesse campo, né, gente? Isso também reforça aquela teoria de que a DeepSeek pode ter tido aí uma ajudinha do governo chinês ou de investidores pesados, né? Isso aí já levanta várias questões sobre concorrência e geopolítica. E o mais interessante aqui não é só o número em si, né? Também a reação do mercado. Se a OpenAI, Google e companhia aí perceberam que a DeepSeek realmente está queimando grana pesada para alcançar eles, isso aí pode acelerar ainda mais a corrida da IA. Mais investimentos, modelos melhores, mas também custos muito altos, né? Altíssimos. E um risco aí real de que só as empresas mais ricas consigam continuar inovando, né? Então, gente, essa história aqui ainda vai dar muito pano para manga, né? Pode ser que a DeepSeek tenha sido transparente com os custos? Pode, né? Mas também pode ser que eles tentaram vender a ideia de que eles conseguiram um milagre tecnológico para atrair mais investidores também, né? Então, seja como for, esse cara aqui basicamente jogou um balde de água fria aí na ilusão de que a IA de ponta pode ser treinada por uns trocadinhos aí, né? E a União Europeia, gente? E aqui onde eu moro, né? Eu moro na Europa. E acabaram de ativar a primeira fase da lei de IA, né? E proibiram sistemas de IA que eles consideram inaceitavelmente arriscados. Então, as multas podem chegar a 35 milhões de euros ou até 7% do faturamento global da empresa. Então, se uma Big Tech vacilar, a punição pode ser bem pesada, né? Mas o que realmente entra nessa categoria de inaceitavelmente arriscado? Bom, a Europa já deixou claro que está mirando em coisas como vigilância biométrica em tempo real, ou seja, câmeras que identificam rostos nas ruas, sistemas de pontuação social, né? Tipo aquele esquema da China onde o governo pode te punir ou premiar baseado no seu comportamento, e ferramentas de manipulação psicológicas. Então, se um sistema pode colocar os direitos fundamentais da galera em risco, já era. Isso coloca a Europa aí na frente da regulamentação da IA, enquanto os Estados Unidos e a China ainda estão meio que vamos ver no que vai dar, né? E a lógica deles é muito clara, que é melhor cortar o mal pela raiz antes que vire um problemão. Só que isso também levanta uma coisa muito polêmica, né? Será que essas regras aí não vão travar a inovação por aqui? Porque enquanto a Europa tá colocando cada vez mais limites, as empresas dos Estados Unidos e da China continuam desenvolvendo IA de forma muito mais livre. Mas de qualquer forma, esse é só o começo, né? A lei de IA aqui da Europa ainda tem várias fases para ser implementada, e os próximos passos vão focar em regulamentar a IA de alto risco, né? Tipo modelos usados na saúde, transporte, segurança pública. Então se prepara, porque essa história aqui só tá começando. E olha aí, gente, a Microsoft querendo sair aí na frente no debate sobre o impacto da IA. O Mustafa Suleyman, que antes estava na DeepMind e depois fundou a Inflection AI, agora está comandando a Microsoft AI e resolveu criar uma nova unidade de pesquisa interdisciplinar. Mas o que isso significa na prática, né? Então, basicamente, em vez de só botar engenheiros para treinar modelos cada vez mais poderosos, eles querem trazer economistas, psicólogos e outros especialistas para entender como a IA afeta a sociedade de verdade. Isso é bem interessante porque até agora a corrida da IA tem sido muito focada
focada no lado técnico, né? Na velocidade, na capacidade de raciocínio, eficiência, custo, mas o impacto real nas pessoas ainda não está sendo muito explorado e falado, né? Como a IA muda o mercado de trabalho, como ela afeta a nossa tomada de decisões, que consequências tem para a política, economia, até para a nossa saúde mental. Então é isso que essa equipe vai estudar, né? E agora vamos ser realistas, né, gente? A Microsoft não está fazendo isso só por preocupação ética, né? Eles sabem que a IA virou aí um tema super quente em regulações governamentais, né? E se ele se posicionar como a empresa que se preocupa com o impacto social, pode ter uma vantagem competitiva e até evitar multas e restrições aí no futuro. Então, fora que entender melhor o comportamento humano pode ajudar a criar produtos de IA que sejam mais aceitos e usados de uma maneira bem mais estratégica, né? Então, de qualquer forma, isso pode ser um passo positivo, tem o lado positivo da coisa. Se essa unidade de pesquisa realmente tiver peso dentro da Microsoft AI, não for só um marketing bonitinho, pode ajudar a guiar o desenvolvimento de IA de uma forma que beneficie mais gente e não só as empresas gigantes, né? Mas como sempre, só o tempo vai dizer se isso é um movimento real ou só um discurso para ganhar pontos com os reguladores ou com o público. Agora, isso aqui é uma revolução científica de verdade, tá? O pessoal do MIT acabou de revelar o ChromoGene, que é um modelo de IA que consegue prever estruturas genômicas 3D em minutos. Isso é uma coisa que antes levava dias, né? E por que isso aqui é tão importante? Porque o DNA da gente não é só aquela sequência de letrinhas, né? A, T, C, G. Ele se dobra, se organiza de várias formas super complexas dentro das células, né? E essa estrutura afeta diretamente como os genes funcionam e se expressam. Então, antes, entender essas dobraduras era um pesadelo. A galera precisava de experimentos super demorados e bem caros também para prever como o genoma se organizava no espaço tridimensional. Mas agora, com o ChromoGene, esse trabalho fica rápido, fica acessível, que pode mudar completamente as áreas como biomedicina, genética e até desenvolvimento de novos tratamentos para doenças. Pensa no impacto disso aqui na pesquisa de doenças genéticas e de câncer, né, gente? Muitas doenças surgem porque um gene não está sendo expresso do jeito certo. E isso pode ter a ver com a forma como o DNA está dobrado dentro da célula. Com essa IA, os cientistas podem simular diferentes estruturas genômicas rapidinho e entender como essas alterações podem levar a problemas de saúde, é claro, e encontrar formas de corrigir isso, que é o que interessa de verdade, né? Então, o ChromoGene pode ser aí um game changer para a medicina personalizada, né? Em vez de tratar todo mundo com base em estatísticas gerais, a ideia é olhar para o DNA de cada pessoa e entender como a organização do genoma dela pode estar influenciando a saúde dela. Então, agora é ver como esse modelo vai ser aplicado na prática, mas dá para dizer aí que a IA está entrando de vez na biologia molecular e isso pode acelerar as descobertas que antes levavam anos, né? E vamos para mais um episódio de vazamentos de dados na era da IA. Agora a bola da vez é da DeepSeek, né? Que aparentemente aí deixou um banco de dados exposto contendo só 1 milhão de prompts de usuários, né? E até registros de chaves de API. Então, se você usou a DeepSeek para qualquer coisa mais sensível, pode ser que as suas interações estejam por aí dando sopa aí para qualquer um com um pouquinho de conhecimento técnico. Isso levanta dois problemões gigantes, que é a privacidade e a segurança, né? Primeiro que ninguém quer os seus prompts aí expostos para todo mundo, né? Muita gente usa IA para escrever coisas pessoais, para fazer pesquisas sensíveis, né? Até testar códigos. Agora imagina se uma empresa ou governo tá usando isso para uma coisa confidencial, já era, né, gente? E o segundo ponto é ainda mais crítico, que são as chaves de API vazadas, né? Se essas chaves forem de clientes que pagam para acessar os modelos da DeepSeek, qualquer um poderia pegar esses dados e usar eles para consumir serviços pagos sem autorização. Dependendo dessa falha, isso pode até dar acesso a sistemas internos e isso aí seria um desastre nível alerta vermelho, né? E claro que isso também coloca a DeepSeek numa posição delicada no mercado, né? Segurança e privacidade são tópicos bem quentes quando se fala de IA, né? E um vazamento desse tamanho pode fazer as empresas e os governos pensarem duas vezes antes de confiar neles. Mas a pergunta agora é, como é que isso aconteceu, né? Foi um erro humano? A configuração errada na nuvem? Hackers? Ainda não se sabe, mas
mas o estrago já foi feito. Então, se a DeepSeek quiser manter a credibilidade, vai ter que agir aí rapidinho, ser transparente e garantir que nunca mais isso aqui aconteça, senão pode ser aí o grande primeiro tropeço da empresa na briga contra os gigantes como a OpenAI e o Google. Agora vamos falar dessa novidade aí que o ChatGPT, a OpenAI lançou agora. Basicamente a OpenAI está dizendo, galera, quer pesquisa mais aprofundada? Então toma essa IA que lê tudo para você e ainda te entrega um relatório bonitinho. E não é só um resumão aí qualquer não, tá? O Deep Research vai fundo, analisa PDFs, imagens e ainda cita as fontes, coisa que muita IA por aí só sonha em fazer mesmo, né? Mas é claro que nada vem de graça, né, minha gente? Custa $200 por mês para ter essa belezinha aí no seu chat GPT. Então, por enquanto, só quem tá realmente investido em pesquisa pesada que vai ter acesso, mas se tudo correr bem, daqui a algumas semanas a galera do plano Plus e Team também vai poder entrar nessa brincadeira. E o mais doido é a comparação com o último exame de humanidade. O Deep Research atingiu 26,6%, enquanto as outras IA ficaram bem abaixo, né? Como a gente pode ver aqui. Isso mostra que o bichinho realmente tem um raciocínio mais estruturado e aprofundado, e isso pode ser um divisor de águas, né? Porque a gente está acostumado a usar IA para resposta rápida, mas agora ela está entrando num território de pesquisas longas, aquelas que levam dias para a gente fazer manualmente. E o que isso significa, né? Parece que a OpenAI está indo aí em direção de um assistente mais autônomo, né? Uma coisa que realmente pense e haja sozinho para resolver problemas complexos. Primeiro o Deep Research, depois o Operator. Então não duvido nada aí que a próxima grande novidade seja uma IA que faz tudo sem você nem precisar perguntar. Clique aqui nesse card para entender o bafafá que tá rolando lá no Reddit, né, na comunidade da singularidade, que a galera tá dizendo que a Anthropic tem os modelos melhores do que a OpenAI, que provavelmente já faz alguns meses que eles estão com isso, mas eles estão com medo de lançar para o público. Então clique aqui nesse card para entender melhor. E eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.